Ontem, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de falsificar notas de R$100 na Operação Garopa. Com ele, foram encontradas 2 armas e um colete à prova de balas. Mas a operação se concentra em um golpe antigo, que cada vez usa mais a tecnologia. Veja na reportagem como identificar uma cédula verdadeira ou uma cédula falsa. As notas de 50 e de R$100 são as que mais sofrem falsificação, mas com algumas dicas você pode evitar de ser lesado financeiramente. Segure a nota contra a luz. Na cédula de R$50, nessa área clara, você verá a marca d'água, que é uma onça, e o número 50. Na de R$100, você verá a figura da garopa. Também é possível enxergar um fio escuro no meio da nota. É o chamado fio de segurança. E nele está escrito o valor da nota. E ainda, contra a luz, você vai observar que as pequenas partes de um quebra-cabeças no verso formam as partes da frente, formando o valor da nota. Ao utilizar uma lente, você verá o valor da nota em pequenos números na frente e no verso, na área em volta à gravura do animal. O papel utilizado nas notas é mais firme e mais áspero que o papel comum. Ao movimentar a nota, as imagens e o valor aparecerão de forma alternada. As figuras da onça ou da garopa ficarão coloridas. Ao expor a cédula numa luz ultravioleta, o valor da nota vai aparecer na frente, à esquerda da marca d'água. A nova família do real tem tamanho diferenciado para cada valor e apresenta marcas de alto relevo que facilitam a identificação por pessoas portadoras de deficiência visual. Muito bem, a Polícia Federal já vinha fazendo investigações sobre notas falsas de real. Estou aqui com o delegado Carlos Alberto Nascimento. Bom dia, delegado. Delegado da Polícia Federal, delegado regional de combate ao crime organizado. Ontem foi preso um homem na zona norte de Teresina. Com ele, como eu dizia agora há pouco, foram encontradas 2 armas, uma inclusive de uso da Polícia Civil, não é, delegado? Isso, uma das armas, ao pesquisarmos a numeração, verificamos que ela era patrimônio da Secretaria de Segurança Pública. Agora, a Polícia Federal também age muito através de denúncias de pessoas que encaminham cédulas falsas e a partir daí vocês iniciam um processo de investigação. Sim, é bastante relevante a participação da sociedade. O encaminhamento das cédulas falsas à Polícia Federal, ele permite um rastreamento e um cruzamento de dados para identificar a região e potenciais bandos dedicados a essa modalidade criminosa. Delegado, no caso desse falsário especificamente, o Danilo, que foi preso na zona norte de Teresina, ele integra alguma quadrilha? Como é que vocês chegaram a esse homem que inclusive aparece aí nesse momento no vídeo? O indiciado, ele está relacionado a uma série de crimes nesta capital, inclusive assalto, roubo aos Correios. Mas dentro do contexto da investigação da Operação Garopa, nós obtivemos provas suficientes que resultaram no seu indiciamento e prisão de sua participação na distribuição, colocação de cédulas falsas no comércio local. Ele, inclusive, teria confessado o crime? Sim, ele reconhece, eles têm o hábito de reconhecer aquilo que é flagrante e negar os delitos conexos, como a participação nos roubos e outros, mas a polícia não trabalha com a confissão. A polícia trabalha com prova técnica, a polícia trabalha com relações circunstanciais e, nesse caso, nós temos reconhecimento de vítimas e vigilantes. No caso das provas técnicas colhidas nessa investigação, elas são suficientes para indiciá-lo por falsificação, por falsificação da moeda brasileira? Sim, tanto por falsificação como por pôr em circulação. É um delito que causa um impacto econômico muito negativo para o Estado, uma vez que as cédulas falsas não podem ser restituídas pelo banco. Em sendo falsa, ela há de ser destruída, diferente de uma cédula usada, danificada, rasgada, que o consumidor ou o comerciante pode reaver o valor junto a qualquer estabelecimento bancário. O valor encontrado com ele, delegado, a Polícia Federal divulga essa informação? Não tenho esse valor de forma precisa, que o presidente da investigação, ao longo do período em que trabalhou, ele registrou várias apreensões. Entretanto, nós temos o registro de colocação desse cidadão de aproximadamente 25 cédulas de R$100. Essas cédulas eram fabricadas por ele mesmo? Sim, a prática é que alguém com mais habilidade gráfica constrói a matriz. E a partir dessa matriz, que também tem um valor vendido em mídia digital, vários falsários ao longo do país promovem as impressões, o que não é difícil, visto a evolução tecnológica no nosso país, mas de qualquer forma o cidadão, como mostrado antes, ele pode de cautela, verificar alguns itens de segurança. Esses itens são palpáveis, notadamente na segunda família do real, que veio a partir de 2010, que incluiu uma série de requisitos como faixa holográfica,
como alto relevo, a própria imagem latente, o número escondido, ou seja, você verificando até numa pesquisa no site do Banco Central, uma pesquisa aberta, você vai ter condições de, com a cédula em mão, identificar esses elementos de segurança e evitar esses essa elementos fraude. certamente não estarão na cédula falsa e a pessoa sentindo a própria textura do papel, porque o papel moeda que é utilizado pelo Banco Central é bem diferente do papel comum para a impressão de uma cédula falsa. Isso, a análise tátil é muito relevante, pois o papel moeda, ele não é liso como o papel comum. Ele tem uma aspereza delicada, mas que você pode sentir. E o ideal é que, se tendo uma cédula falsa, suspeita de ser falsa, você procure outra cédula e tente comparar o tato, o tamanho, o formato e as marcas, como eu disse, os 11 itens de segurança. Delegado, se estiver em minhas mãos uma cédula falsa, o que eu devo fazer? Procurar a Polícia Federal? Não utilizar, não passar se eu passar essa cédula sabendo que é falsa para frente, eu estarei cometendo um crime também? Há dois procedimentos que lidem a incidência criminal. O principal e mais relevante, até para colaborar com a justiça, é apresentar na polícia Federal ou na Delegacia de Polícia Civil ou na Polícia Militar mais próxima, que estamos todos integrados nessa repressão. Outro item também lide é apresentar no estabelecimento bancário para checagem, e às vezes até por relação comercial para restituição do valor devido. Isso se essa moeda for arrecadada em um caixa eletrônico ou na própria agência. Sendo fora do expediente bancário em um outro local, apresenta na delegacia ou no banco para que o banco encaminhe à polícia. Se eu não fizer isso de andamento, deixar a cédula circular, eu estou também cometendo um crime. Exatamente. Além do tipo previsto no CAPT, que é a circulação, há também aquele tipo que atinge a pessoa que, sabendo, mesmo tendo recebido de boa fé a cédula, mas sabendo da falsidade, passa para outro para minimizar seu prejuízo. Existe um parágrafo no artigo que prevê pena para essa pessoa. Nós conversamos aqui com o delegado Carlos Alberto Nascimento, delegado regional de combate ao crime organizado da Polícia Federal no Piauí. Muito obrigada, delegado, pela presença aqui. Obrigado.